Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo ao canal Denis o Católico e bem-vindo também você que me assiste aqui pelo Facebook. O evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 46, versículo 45 ao 52. Esse evangelho é a continuidade do evangelho de ontem e também está dentro daquele episódio, ou melhor, aquele episódio da multiplicação dos pães está dentro desse evangelho. E Jesus viu aquela multidão que nós vimos ontem como ovelha sem pastor. Jesus multiplica os pães, dá de comer, manda elas voltarem para casa. E aí fica o comecinho do evangelho de hoje, Jesus despedindo a multidão. Veja, Marcos 6, 45. Em seguida, obrigou seus discípulos a embarcar e ir adiante, à outra margem para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Aquela multidão que estava como ovelha sem pastor, que Jesus curou, que Jesus expulsou demônios, que Jesus alimentou com a multiplicação dos pães. Depois de despedir-se, subiu ao monte para orar. Então Jesus despediu a multidão e sobe ao monte para orar. Ou seja, Jesus, que é Deus, Filho de Deus, tudo que Jesus realiza, Jesus ora ou para fazer ou depois que faz. Tudo que Jesus vai fazer, ele ora antes, depois que ele faz, ele ora também para agradecer. Então Jesus é o mestre da oração. Jesus é aquele que ora constantemente, diariamente. Mesmo sendo filho de Deus, ele quis relacionar-se com o Pai por meio da oração. E quando vai fazer algum grande milagre, ele também sempre ora. Multiplicação dos pães, ora, faz a oração dessa. Ou seja, o tempo todo Jesus está orando. Então isso é um convite para nós começarmos a pensar na oração. Porque muitas vezes nós fazemos tudo no automático e no final nós acabamos pensando que somos nós que fazemos e acontecemos, né? Que faz e acontece. Então, a partir do versículo 47, nós vamos ver que nós não fazemos tudo. Nós não temos capacidade de fazer tudo. Ao contrário, nós somos frágeis e dependemos de Cristo. Veja, versículo 47. Anoitecia e a barca estava no meio do lago e ele sozinho na costa, né? Jesus estava só na costa, a barca já estava no meio do lago. Vendo-os cansados de remar, porque tinham vento contrário, pela quarta vigília da noite, aproximadamente de 3 horas da manhã, 3 da manhã às 6 da manhã, aproxima-se deles caminhando sobre a água, tentando ultrapassá-los. Veja, esse versículo 48 aqui é a chave do evangelho de hoje para nós compreendermos que nós dependemos de Jesus. Veja, versículo 48. Vendo-os cansados de remar, porque tinham vento contrário, pela quarta vigília da noite, aproxima-se deles, caminhando sobre a água, tentando ultrapassá-lo. Então, nós somos como esses discípulos. Estamos cansados de remar, porque o vento é contrário. Quem está na barca, quem está no mar e quer atravessar, né, quer ir para o outro lado, aqui, esse mar aqui era o lago, né? Não era o mar mesmo, né? Mas era um lago que era tão grande que chamavam de mar, né? Falando aqui em palavras simples, para a gente não aprofundar muito, porque senão o vídeo fica gigantesco. Então, eles queriam passar para o outro lado do lago. Só que o vento era contrário. E sendo o vento contrário, eles começaram a remar. Mas mesmo assim, eles não conseguiam chegar do outro lado. Tentaram remar. O vento era contrário. Se o vento tivesse a favor, as velas, né, do barco lançavam o barco para o outro lado. Então ia ficar muito fácil. Só que o vento era contrário. É como se nós estivéssemos nadando contra a correnteza. Para ficar mais fácil para você compreender. Nadar contra a correnteza. Nadar a favor da correnteza, a água nos leva. Nadar contra a correnteza é quase impossível
alguém conseguir, dependendo da força da correnteza. Então nós, eu, você, a humanidade, estamos assim, nadando contra a correnteza. Ou seja, tentando remar, mas o vento é contrário. E aí, quando Jesus nos vê nessa situação, ele percebe que nós somos frágeis, que nós não conseguimos por nós mesmos atravessar o mar da vida. E aí, veja o que Jesus vai dizer. Por volta das 3 da manhã, Jesus se aproxima deles, tenta passar deles, dá a intenção que vai passar dele para mostrar para eles que Jesus, andando sobre o mar, tem poder sobre o vento, sobre o mar, e Jesus ultrapassa, passa do barco e dando das costas para o barco. No versículo 49, ao vê-lo caminhar sobre o lago, creram que fosse um fantasma e deram um grito, pois todos o viram e se espantaram. Ele, porém, imediatamente lhes falou e disse: ânimo, sou eu, ou eu sou. É aquela frase que Deus diz a Moisés: diga ao povo que eu sou, te enviou. Sou eu, não tem mais. Então Jesus, quando chega na minha vida, na tua vida, e o mar está contrário, o vento está contrário, a correnteza é contrária, Jesus, ao chegar na nossa vida, mesmo que nós nos espantemos com a sua chegada, com a maneira que ele chegou, porque às vezes ele chega, né, chutando o pé o pau da barraca, né? Às vezes Jesus chega daquele jeito e você se assombra, sem entender, sem compreender o que é que está acontecendo. Mas ele vai, para nos acalmar, ele diz: não tenhas medo, não temas, sou eu. Subiu a barca, então Jesus sobe a nossa barca, Jesus entra na nossa vida, né? Subiu a barca com eles e o vento cessou. Eles não cabiam em si de espanto, porque não haviam entendido nada a respeito dos pães, pois tinham a mente obcecada, a mente fechada. Então, aqui, meus irmãos, nós podemos compreender nitidamente que os apóstolos ainda não tinham compreendido quem era Jesus, ainda não tinham entendido verdadeiramente quem era Jesus. E aí estavam espantados ainda sobre a multiplicação dos pães. E ainda existe uma teologia na igreja que vai dizer que a multiplicação dos pães não existiu, né? Não uma teologia na igreja. Alguns teólogos, chamada teologia da libertação, que se infiltraram na igreja, eles vão dizer que a multiplicação dos pães não existiu. Foi apenas assim, quando alguém começou a dar, né, a parte que tinha, foi motivando outras pessoas também a tirar os pães da sua sacola, e aí se multiplicou os pães, mas não por um milagre, mas porque as pessoas que tinham pães, todo mundo tinha pão, mas ficavam pensando: o que vai ser 2 pãozinhos que eu tenho aqui para essa multidão? Só que quando todo mundo começou, né, não sei se vocês já fizeram a experiência de dizer assim: a gente vai fazer um jantar partilhado. Quando você pensa que não, chega comida que dá e sobra para a quantidade de pessoas. A gente pensa assim: será que vai dar para todo mundo? Mas quando começa o povo chegar, trazer as travessas, dá para mais do que aquilo que a gente esperava. Então, eles vão dizer que foi isso que aconteceu, mas é mentira, né? Em outra ocasião, Jesus vai dizer: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí os apóstolos ficam pensando: será que ele está dizendo isso porque nós não trouxemos pães? Aí Jesus vai dizer assim: homens fracos na fé, por que vocês ficam preocupados aí por não ter trazido pão? Vocês não lembram que com 5 pães e 2 peixinhos, e depois ele vai dizer com 5 pães e alguns peixes, eu multipliquei e alimentei 5.000 pessoas, e na outra vez 4.000 pessoas, né? Então Jesus deixa muito claro que é a multiplicação dos pães. Só que os apóstolos ainda estavam aqui espantados com os milagres. O milagre de ver Jesus andar sobre as águas, o milagre de ver a multiplicação dos pães. E muitas vezes na minha vida, na tua vida, nós ficamos assim, sem compreender a ação de Deus, porque os milagres são tão grandes, tão maravilhosos, e às vezes a gente não compreende, né? Então, que Deus nos ajude, que o Senhor nos acompanhe, que Jesus nos conceda a graça da fé para crermos nele e nos milagres que ele realiza na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Não tenhas medo, Jesus está no barco contigo, e o vento, as ondas, o mar
bravio se acalmará. Deus abençoe.